Aí foi uma viagem que eu fiz, era de férias, e eu queria fazer uma viagem. Eu não queria fazer uma viagem só de férias para ir para a praia e ficar lá, né? Aí um dos lugares que eu queria ver era a cultura maia, né? Então eu escolhi Cancún, né? Legal. Ótima E escolha. Cancún, que era maravilhoso, mas que tinha o pessoal auê, tudo na praia, e eu ia para As pirâmides as maias. pirâmides maias, né? Essa é uma pirâmide, a Chichén Itzá, e essa é uma pirâmide muito interessante. Você está vendo que o pessoal sobe ali pelo Isso. aquele. Tem uns degraus pequenininhos, estreitos, que para subir tudo bem, você sobe quase na ponta do pé, mas para descer, meu amigo. Complicado, né? E ela é quase vertical, esse negócio, né? E essa pirâmide é bem interessante. Como é que era? Ela tem o número de degraus dela dividido por 4, eu acho que são 9 vezes 4, 36, né? É isso? 9 vezes 4, 36. Então, ele tinha 90 degraus nas 4 faces. Não, desculpa, 90 em cada face, 360 degraus. Né? 360. E lá em cima, como é que era o negócio? Bom, eu sei que a plataforma, ela completava os 365, Sim. é o número de dias. Ela tem uma orientação bem interessante. Norte-sul, né? Desculpa, era no solstício, era com relação ao solstício. Isso aí. Solstício de verão. E no solstício tinha o que formava uma serpente emplumada, Isso mesmo. que é o nome E aí você via, nesse dia de solstício, essa coisa que descia. Aqui embaixo, não é desse lado da pirâmide, é do outro, tem a cabeça de uma cobra. Que para eles você tem uma simbologia cultural, incrível lá, enfim. E é interessante porque eu fui estudar todo o sistema deles, né? Porque eles têm aqueles hieroglifos, né? Sim. Todos, e muito bacana. E a matemática, eles conheciam matemática, conheciam muita astronomia. Sim. Então juntava tudo. Eu falei, é para lá que eu vou, né? Eu fui para lá e, nossa, maravilhoso. E assim, o sistema deles de contagem, o nosso é decimal, Sim. né? E a gente tem os 10 dígitos, que dígitos vem do latim, que é dedo, né? Então vem dos 10 dedos. Então é um sistema decimal. O sistema deles contava os dedos dos pés também. Então era o sistema vigesimal. Caramba. Né? Que é dedo também, né? Porque vai ficar de fora. Dedo Né? também. É dedo também. Então, você contava de 1 a 19, assim, eles usavam pedrinhas para colocar as unidades. 1, 2, 3, 4 pedrinhas. As 5 pedrinhas, eles tiravam as pedrinhas e botavam um gravetinho. Graveto. Né? Aí eram 5. Aí um gravetinho com uma pedrinha dava 6 e assim por diante. Até o 19. No 20, o que era? Era uma pedrinha na casa à esquerda e aqui virava o 0. Entendi. E o que era o 0? Eles usavam o símbolo de uma concha vazia, Caramba. que é o vazio, né? A Certo, concha vazia. Claro. Ou seja, a matemática maia, naquela época, tinha o 0, que na Europa não tinha ainda. Na Europa não tinha o 0, o conceito de 0. Né? Ainda usavam os algarismos romanos e tal, né? Então eles usavam isso. E eu tenho, uma das palestras que eu dou é exatamente sobre essa parte da astronomia deles e da matemática. Né? É uma das palestras que eu dou. É muito, muito interessante. Que é o que muita gente fala, né?
do pessoal do Alienígenas do passado e do Eram os Deuses Astronautas, né? O Dani que estudava muito isso aí, né? Até meio Bem lembrado. por causa dessas figuras assim, emplumadas e tal, né? Sempre falam, né, quando tem uma pirâmide, que são extraterrestres, né? Exatamente. Que vieram aí empilhar. Que eu acho que é uma puta sacanagem com os caras que eram muito mais evoluídos, né? E por que o ser humano não pode fazer um negócio desse? Tem que vir alguém de fora, né? Então tá aí, né? E aí é onde tem as duas pirâmides, né? Tem uma e na frente tem outra? Não, não, esse tem uma só, é outro lugar. É outro lugar. Tem várias cidades lá, né? Essa daí, Chichén Itzá, só tem essa pirâmide. Mas aí tem um observatório. Sim. Que tem a cúpula, né? A cúpula, né? Que é um observatório de pedra, mas é igual ao formato do nosso. Coloca aí, Mulambo, procura aí, Observatório Maia. Pra gente mostrar aqui. É legal pra caramba. Você pode mostrar a seguinte, por favor? Só. A seguinte, eu acho que eu estou lá em cima. Eu estou lá em cima. Atualmente não pode mais subir lá. Entendi. Porque teve gente caindo, se machucando. Hoje você não pode mais subir. Nessa época eu podia. Que legal. E veja a seguinte, por gentileza. É isso aí. Deixa ele colocar o observatório. É esse aí mesmo. Coloca aí o observatório. Observatório. Exatamente. Como é que é o nome desse observatório? Eu tenho o nome dele. Aí, ó. Desce aí, ó. Fala o nome dele. Sobe um embaixo, pouquinho. É o observatório de Chichén Itzá, né? Chichén Itzá, exatamente. Tá aí, ó. É um observatório. Sobe um Pode pouquinho. abaixar um pouquinho? Olha aí. Ó. Olha a cúpula ali. A cúpula de um observatório A mesmo, cúpula né? de um observatório. É sensacional, E tem uma orientação para as estrelas e tal. É tudo muito legal. bem feito, Porque a gente fala isso aí, tem um pessoal que estuda isso, que são os observatórios da antiguidade, né? Que são esses monolitos que tem lá na Europa, tem muito, né? Stonehenge, Na Irlanda, na Rio Escócia. Grande e tal, né? Só que muita gente às vezes esquece desses aqui da América. Da né? América Latina. Tem, né? Na América Latina tem. E a cultura maia era maravilhosa nisso, né? Legal demais. Muito bom. Vamos ver o seguinte. E aí? É uma palestra que eu dei. Então, vamos explicar pra galera, né? Que não sabe, né? Então, a cultura maia chegou um momento da nossa história, para quem é relativamente jovem aí que tá vendo, a gente não vai lembrar. Mas a gente teve dois momentos aí no ano 2000 que foi engraçado. O primeiro era o tal do bug do milênio, né? Bug do milênio. Bug do milênio, que ia acabar o mundo, que era a virada de 1999 para 2000, que ia dar uma pane geral, porque os computadores não estão preparados, né? O problema era o seguinte, deixa eu dar um toque aí. Os números, os anos não eram escritos com 4 dígitos. Exato. Né? Não era 1976. Eles colocavam simplesmente 76 como o ano. Isso aí. Mas aí, quando passava de 1999 para o ano 2000... Ia virar 00. Aí ia virar 00. E aí ia dar uma bagunça danada no bug do milênio. E a parte, especialmente... Desculpa, continua, eu acabei... Não, pode falar. E a parte, o pessoal tinha medo de dar problema em banco, sistema financeiro, sistema... tal, não sei o quê. Assim, no final estamos aqui, né? Não aconteceu nenhum grande fim do mundo. Não. E logo um pouco depois surgiu isso aí, né? Que é o famoso 2012. Para quem não lembra, né? Eu brinco com o pessoal que a gente já passou por tanto fim de mundo, né? E estamos aqui até hoje, né? Exatamente. Estamos aqui até hoje. Mas isso aí isso eu posso explicar melhor. É uma leitura que fazem do calendário maia, né? O calendário maia. Eles têm, na realidade, não existe só um calendário maia. Existem vários calendários que estão, inclusive, ali especificados. Está vendo aquelas rodinhas? Isso, tem aquelas engrenagenzinhas. Engrenagens e tal, né? E aquele calendário maia, que eram escritos com aquelas... Tinha uma pedra lá, enfim. E o calendário maia chegava uma hora que... é como chegasse no ano 2000, né? Sim, era o bug do milênio deles, né? Era o bug do milênio deles, exatamente. Só que era uma coisa muito normal, começava uma nova era. Claro. Começava uma nova era, porque chegava no final da contagem deles, não dava para contar mais do que aquilo, então zerava tudo. Isso.
Então, aí ia zerar. Só que o pessoal na hora que cai na boca dos conspira, que eu brinco. Os conspira ficam doidos. Aí falava que ia ser o fim do mundo e tal, não sei o quê. 21/12, né? De 2012. Exatamente. 21 de dezembro de 2012, que ia ser o momento que o mundo ia acabar. Isso aí era certo, hein, galera? E teve gente que ó, eu não duvido, não, que deve ter gente que ficou milionária com esse negócio do fim do mundo, né? Teve gente que vendeu... Vendeu terreno, vendeu coisa, né? Vendeu... Só faltou vender nave espacial. E tem a pessoal que faziam bunkers no subsolo. Exatamente. Né? E eram verdadeiros apartamentos e eles vendiam, ganharam muita grana com isso. Muita grana. O problema de tudo isso é o seguinte, depois que passa e o mundo não acabou, porque nós estamos aqui, né? Exatamente. Ninguém vai lá cobrar desses caras, né? Exatamente. Ninguém vai cobrar deles. Mas isso aí é demais. Então, e aí o cinema, lógico, aproveitou, fez o filme 2012. Já viu o filme 2012? Não vi o filme, não. Então, não o filme é baseado nisso aí, mas nesse momento o Yellowstone entra em erupção. Então o mundo vai acabar, mas existem arcas lá na China que vão acabar levando algumas pessoas. Não é a população toda, não. Só quem tem muita grana. Entendi. Que poderia pagar para estar dentro daquela arca. E aí vira toda uma complicação lá. Então fizeram o filme 2012, assistam aí o 2012. Mas o 2012 nada mais é do que o bug do milênio Maia. Como o nosso, cara, não aconteceu absolutamente nada. Eu costumo explicar que o que acontecia é o seguinte, era um calendário anual. Sim. É como o nosso calendário anual. Você tem uma folhinha lá, né, um calendário. Quando chega em 31/12 do ano, aquela folhinha não serve mais. Aquele calendário que você tem vai ser zerado. Você vai pegar o calendário do ano seguinte. E o que sucedeu aí foi isso. Só que aí eu dava uma série de explicações. Enfim, eu montei uma palestra. Essa palestra que eu dei foi na EMA, na Escola Municipal de Astrofísica. Lá no Ibirapuera. No Ibirapuera, junto com o Planetário, né? E eu dei essa palestra lá nessa época. Nossa, lotou que foi, porque que era o tema da época, né? Não cabia gente naquela, estava a gente em pé ali, né? E o problema desses negócios é que porque primeiro que essas escritas são muito antigas, né? E normalmente essas escritas, igual a Bíblia, né? Normalmente são escritas em forma muito figurada, né? Exata. E aí, qual a interpretação que você dá? Cara, se você der a Bíblia para 10 pessoas, você vai sair com 10 interpretações diferentes daquilo lá. Então, o lance do calendário era esse também, né? Porque não tinha um só, né? Já complicava tudo. Exatamente. Né? Esse era o calendário de longa duração. Tinha um calendário de 20 dias, né? E tinha um calendário de média duração. Tinham vários calendários. E eu dou uma palestra sobre calendários de lá legal, também. Porque só. nessa época eu estudei bastante. Certo. Eu era muito curioso para estudar uma civilização. Mas o que chamou a atenção do senhor nisso aí? Foi o quê? Foi a mesma cultura maia. Cultura maia. O lance deles serem desenvolvidos na matemática e tudo. Exatamente. Primeiro, a primeira coisa que surgiu, primeiro as pirâmides, né, que eu queria conhecer. Sim. Depois o estudo o que eles conheciam de astronomia, né, na época. E depois a matemática. A matemática deles é incrível. É um negócio incrível mesmo. Cultura maia é sensacional. Que demais.